A jaula de ouro e o estopim. O ar na cobertura de luxo era tão frio quanto o olhar de Victor Hawthorne. Lívia, sua esposa há 15 anos, movia-se como uma sombra silenciosa entre o mármore italiano e as obras de arte milionárias. Para Victor, um magnata implacável no mercado financeiro, Lívia era o ativo mais valioso de sua vida. A senhora Hawthorne, a face discreta e impecável de seu sucesso. Em uma noite de gala, o estopim da libertação de Lívia foi aceso. Enquanto ela falava com entusiasmo sobre seu projeto de caridade, Victor a interrompeu, puxando-a para o lado com um sorriso forçado. Lívia, meu tempo é dinheiro. Seu trabalho é insignificante e desnecessário para a minha imagem. Você deve focar em ser minha esposa, não uma diletante qualquer. Naquele momento, enquanto as luzes do salão refletiam o diamante em seu pescoço, Lívia viu a verdade. Ela não era uma parceira, mas uma posse. Aquele desprezo frio foi a última gota. Ela soube que pedir o divórcio sem um plano a deixaria financeiramente aniquilada. Victor controlava cada centavo, cada propriedade. Seu cativeiro era de ouro, mas era uma jaula. A descoberta do segredo proibido. Nos dias que se seguiram, Lívia mergulhou em um silêncio calculista, aproveitando as longas e frequentes ausências de Victor. Enquanto ele estava em reuniões e viagens, ela procurou em cada canto da casa por uma falha, uma brecha. Seus olhos passaram de joias para documentos. A sorte, ou a vingança, sorriu em um cofre esquecido na biblioteca, atrás de um busto de mármore. Lá, entre títulos de propriedade e papéis timbrados, Lívia encontrou uma pasta amarelada. Dentro, havia uma cópia do contrato pré-nupcial elaborado nos primórdios da carreira de Victor, quando ele ainda era desorganizado e subestimava ativos. O documento revelou o segredo proibido. Lívia detinha legalmente a gestão de ativos menores da família para fins fiscais. Uma participação de 40% em uma pequena startup de tecnologia que Victor comprara e logo esqueceu. Ele a havia considerado irrelevante e sem valor. Mas o nome da empresa era TechChix, e 10 anos depois, a TechChix estava prestes a abrir capital, avaliada em um valor astronômico. Os 40% de Lívia valiam, na cotação atual, mais de 200 milhões. O desprezo de Victor se transformou no passaporte de Lívia. O plano em execução, o relógio da liberdade. O tempo se tornou o inimigo de Lívia. Victor anunciou uma viagem de 10 dias à Ásia. O prazo era apertado. Lívia contatou, através de canais criptografados e com a ajuda de uma antiga amiga, uma advogada especializada e um consultor financeiro de confiança, o futuro revisor do seu projeto. Os profissionais confirmaram a validade da cláusula. Victor não podia alegar ignorância, pois delegara formalmente a gestão à esposa. Com o magnata do outro lado do mundo, Lívia deu início à operação de transferência de capital. Ela agiu com uma frieza que nem Victor seria capaz. O consultor moveu-se rapidamente para vender a participação minoritária da TechChix para um fundo de investimento que ansiava por entrar no jogo antes do IPO. No 7º dia da viagem de Victor, a transação foi concluída. Os 200 milhões de reais foram transferidos para uma trust em nome de Lívia, em um banco suíço. Não houve roubo, apenas a execução legal de uma cláusula esquecida. A partir daquele momento, ela não era mais a senhora Hawthorne. Era a Lívia, a gestora de sua própria fortuna e destino. O colapso do magnata. Victor retornou de viagem 2 dias antes do previsto, sentindo-se vitorioso em seus negócios. Ele mal notou o silêncio na casa. Só percebeu a ausência quando entrou no quarto. O lado da cama de Lívia estava impecavelmente arrumado. Não havia nada, exceto um único bilhete no criado mudo. A mensagem escrita à mão em papel timbrado era breve. A partir de hoje, a única coisa que me define sou eu. O segredo agora é nosso.
Assinado Lívia. Victor riu, pensando ser um jogo. O sorriso se desfez quando, no mesmo instante, o e-mail de seu banco principal chegou. Era uma notificação de transação legal, acompanhada da documentação da venda da TechX e da prova da cláusula. O pânico gelado atingiu Victor. Ele ligou para seus advogados e, em minutos, a verdade humilhante foi confirmada. Lívia havia agido dentro da lei. Ele perdeu o ativo de maior crescimento e, com o escândalo financeiro iminente, seu império estava abalado. Ele perdeu o controle, a esposa e 200 milhões. A verdadeira riqueza e o legado. Victor tentou lutar, mas Lívia estava inatingível, protegida por sua recém-adquirida independência legal e financeira. Ela não buscava vingança, buscava o direito de existir. Lívia investiu a maior parte de sua fortuna em uma fundação que apoiava mulheres em busca de autonomia financeira após relacionamentos abusivos. Ela finalmente sorria, não pelo dinheiro, mas pelo direito de se ver novamente, livre do controle e do desprezo. A verdadeira história não era sobre como ela tirou o dinheiro de Victor, mas sobre como ela o usou para dar voz a outras mulheres. A ironia final era brutal. Victor, o magnata que só valorizava o que podia controlar, foi arruinado pela única coisa que ele se recusou a ver e proteger: a inteligência e a capacidade de sua esposa. Lívia ensinou que o maior ativo nunca foi o dinheiro, mas a consciência de seu próprio valor.